capítulo 2, vamos ao capítulo 2 do livro, o qual estamos estudando este livro abençoado, sobre o livro do Apocalipse, segundo escreveu o historiador judeu Flávio Joséfo. Estamos agora no capítulo 2 do livro, onde estudaremos o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Aqui em cima eu vou deixar a playlist completa para que você tenha acesso em nome de Jesus. Bíblia na mão, vamos a mais um momento de estudo bíblico para a honra e a glória do nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Aqui João vê o Cristo glorificado, ressuscitado. Apocalipse 5, 6. Joséfo escreveu: assim diz Joséfo: em frente à mesa, do lado do sul, havia um candelabro de ouro, não maciço, mas oco por dentro, que pesava 100 minas, as quais os hebreus chamam de sincares, que perfazem 2 talentos áticos. O candelabro era adornado com pequenos corpos redondos, lírios, maçãs, romães, pequenas taças, em número de 70, que se compunha e cujo número se referia aos 7 planetas. Esses 7 ramos eram simétricos. No alto de cada um havia uma lâmpada, e todas elas estavam voltadas para o oriente e para o sul. Tudo o que estava no templo físico em Jerusalém era uma sombra do que estava por vir. Preste bem atenção nesta informação. Tudo o que estava no templo físico em Jerusalém, aquele templo que foi construído por Salomão, tudo o que estava ali, o candelabro, a arca da aliança, a mesa com os pães da proporção, o altar do incenso, tudo o que estava dentro do templo em Jerusalém era uma sombra das coisas que haviam de vir. A fome em Jerusalém. Apocalipse capítulo 6, versículo 6 diz assim: e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Observe que Apocalipse, capítulo 6, versículo 6, fala de uma fome, de uma escassez em Jerusalém. Temos aqui uma cena dos horrores,
provocados pela guerra romana. Observe essa informação, porque é importante você estar atento a esta informação. Porque a tradição evangélica, infelizmente, não só a tradição evangélica, mas a tradição católica e outras religiões, colocam o Apocalipse para um tempo muito distante. Coloca os eventos do Apocalipse para mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Estamos em 2024, momento que estou gravando esta mensagem. Hoje é sábado, 18 de maio de 2024. E muitas pessoas ainda estão aguardando o cumprimento do Apocalipse. Por que isso acontece? Por erro de interpretação. O capítulo 6, versículo 6 do Apocalipse, fala de uma fome, fala de uma escassez, a fome. Se aparecer esses anúncios, não se preocupe, que infelizmente aparece, mas vamos em frente. A fome em Jerusalém. Preste muita atenção aqui nessa informação. Apocalipse capítulo 6, versículo 6, que diz assim: E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A fome, a crise, não era para o mundo todo. Você não pode pegar esse versículo e jogar para 2024. Você não pode pegar esse versículo e jogar para o século 21. Você não pode pegar esse versículo e jogar para a igreja da atualidade. Por que não pode? Simples, porque o Apocalipse não é um livro para 2024. O Apocalipse não é um livro escrito para a igreja do século 21. O Apocalipse não é um livro escrito para nenhuma das igrejas brasileiras. Não. O Apocalipse é claro, direto e objetivo quanto aos destinatários. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 11. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Inclusive eu falei sobre isto em alguns vídeos anteriores dessa série. E eu convido você a ver aqui na playlist em cima, para você entender melhor esse assunto. Mas eu vou ler Apocalipse 1:11, que dizia: o que vês escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Percebeu? Então, o Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que estavam na Ásia. Não é para as igrejas que estão no Brasil. Não. E essa fome do capítulo 6, versículo 6 de Apocalipse, não tem nada a ver com as igrejas brasileiras. Não. É específica. É um período de crise econômica específica, para um tempo específico, para a cidade de Jerusalém. Temos aqui uma cena de horrores. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, temos aqui uma cena de horrores provocado pela guerra romana. Entendeu? Provocada pela guerra romana, ou seja, a guerra romana, o cerco romano em Jerusalém causaria esta fome, causaria horrores. Uma medida de trigo era como se fosse a ração diária de uma pessoa, sendo naquele tempo um denário a diária de um trabalhador. Um denário era equivalente a uma diária de trabalho nos tempos bíblicos.
Nos tempos bíblicos, um denário equivalia a uma diária de trabalho, como diz Jesus na parábola dos trabalhadores da vinha no capítulo 20 de Mateus. No capítulo 20 de Mateus, Jesus vai falar acerca dos trabalhadores. E ele pagou a diária de um denário. E todos receberam de forma igual. Denário era o equivalente a uma diária de trabalho. Temos aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, uma cena dos horrores provocados pela guerra romana judaica. Uma medida de trigo era como se fosse a ração diária, o alimento diário de uma pessoa. Sendo naquele tempo um denário, a diária de um trabalhador, foi isto um preço muito alto, talvez 10 vezes acima do preço normal. Isto indica uma grave escassez de alimentos. Como Deus, isto indica uma grave escassez de alimento como resultado da guerra. Por ser a fome uma das maldições preditas por Deus para quem quebrasse a sua aliança, os habitantes de Jerusalém foram aos poucos morrendo de fome. Olha que situação, né? Por conta da desobediência, por terem quebrado a lei, por terem não dado crédito a Jesus Cristo como o Messias, eles acabaram sendo amaldiçoados por Deus com fome. Preste atenção nessa informação. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, você vai ver as maldições por desobedecer a lei. A lei, sendo desobedecida, gerava a maldição. E entre a maldição estava a fome. Deuteronômio capítulo 28. Você percebe que o que é falado em Apocalipse não é para o mundo, mas especificamente para as igrejas que habitavam na Ásia. Sobre Apocalipse capítulo 6, versículo 6, temos um paralelo impressionante com Joséfo. Vejamos o que Flávio Joséfo vai falar a seguir. Outros fugitivos, diz Joséfo, outros fugitivos, que eram pessoas da nobreza, afirmaram que o número dos pobres que tinham sido levados desse modo para fora da cidade não era inferior a 600 mil. Olha que coisa, né? Se não era inferior, então era um número maior. Mais de 600 mil pessoas foram levadas, aprisionadas. Uns dos outros era incrível. E como por fim não se podiam transportar tantos corpos, era-se obrigado a lançá-los em grandes casas, das quais se fechavam as portas. Um pacote de trigo valia um talento. E depois da construção do muro que rodeava toda a cidade, os pobres, não podendo mais sair para procurar ervas, olha o cenário. Olha o cenário em Jerusalém. Flávio Joséfo, historiador judeu,
que viveu do ano 37 aproximadamente, do ano 37, 38 ao ano 100 ou 103 depois de Cristo, Flávio Joséfo está descrevendo, está relatando o que ele presenciou na guerra judaica, na guerra onde Roma destruiu o templo de Jerusalém no ano 70. Esta guerra teve início no ano 66, aproximadamente entre o mês de julho e de agosto de 66, e terminou em 70, com a destruição do templo. Mas olha o que aconteceu nesse período. Aconteceu o quê? Aconteceu a grande tribulação falada, profetizada por Jesus em Mateus 24. E entre a tribulação, nesse período, estava a fome. Um pacote de trigo valia 1 talento. E depois da construção do muro que rodeava toda a cidade, os pobres, não podendo mais sair para procurar ervas, tinham sido reduzidos a tal extremo, que iam mesmo nos esgotos. Olha a situação. A cidade cercada, Jerusalém completamente cercada de exército romano, de muro, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. À medida que os dias iam passando, eles consumindo os alimentos, acabou-se. Olha a situação. Os pobres não podendo mais sair, não podendo mais sair da cidade, tudo cercado, tudo fechado. Lembra de Mateus 24? Lembra de Lucas? Olha o que diz Lucas. Se você tem Bíblia, eu quero ler com você esse texto profetizado por Jesus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, versículo 20. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, ou a sua devastação, ou a sua destruição. Jerusalém estava cercada de exército romano, ninguém entrava, ninguém saía. À medida que os dias foram passando, eles consumindo todo o alimento que tinham de reserva, acabou. Os pobres, não podendo mais sair para comprar ervas, olha a situação, tinham sido reduzidos a tal extremo que iam mesmo nos esgotos procurar velho esterco de boi para comer. Olha que situação, não é? A fome na Jerusalém foi tão terrível que os moradores procuravam esterco, bosta de boi para comer. Olha que situação, né? Jesus falou da fome em Mateus 24, você lembra? Em Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre este acontecimento. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6. Olha o que Jesus disse: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Olha a situação, né? Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome. Mateus 24. Você não pode colocar esse texto para o século 21. Você não pode colocar esse texto para a igreja da atualidade. Você não pode colocar esse texto para 2024, 2025 e os anos que virão a seguir. Não. Jesus falava de um tempo específico para aquela geração. Mateus 24 não é para os dias atuais. Mateus 24 não é para
o século 21, nem os posteriores, não. Mateus 24 aconteceu no século I, assim como todo o livro do Apocalipse. Apocalipse é as profecias de Jesus faladas em Mateus 24, Mateus 25 e nos evangelhos. E Jerusalém foi tomada, foi cercada pelo exército romano, de uma tal forma que ninguém saía, ninguém entrava. A fome se agravou, a escassez cresceu, a ponto de, olha a situação, tinham os pobres não podendo mais sair para procurar ervas, procurar alimentos, tinham sido reduzidos a tal extremo, a tal situação, a tal escassez, a tal miséria, a tal falta, a tal fome tão grande, que iam mesmo nos esgotos procurar velho esterco de boi, velha bosta de boi para comer e outras imundícias cuja vista somente causa horror. Olha a situação em que Israel chegou, né? Tudo isto por rejeitarem Jesus como o Messias. Tudo isto pela rejeição, pela desobediência à lei, à palavra do Senhor nosso Deus. Os romanos não puderam ouvir falar de tantas misérias sem se sentir movidos de compaixão. Mas os revoltosos tudo viam sem se arrepender de lhes terem eles sido a causa, porque Deus os cegava de tal modo que eles não viam o precipício em que iam cair com toda aquela desgraça da cidade. Olha a situação, né? Ou seja, os judeus, Israel, diante daquela situação, diante daquela calamidade, não se arrependiam. Não se voltavam para Deus. Por quê? Porque Deus havia cegado eles. Irmãos, é a justiça de Deus. Israel está passando nessa época o juízo, o julgamento. Lembra do que Jesus disse? Haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e não haverá jamais. Se você espera uma grande tribulação, ela não vai acontecer. Se você acredita em uma grande tribulação para a igreja da atualidade, para o milênio da atualidade, para o tempo da atualidade, para o nosso século e para o século vindouro, você não vai ver, não vai acontecer. A grande tribulação de Mateus 24 já aconteceu no primeiro século. E o que foi a grande tribulação? A grande tribulação foi o juízo de Deus, o julgamento de Deus para Israel por terem rejeitado o Messias, e para todas as pessoas que foram rebeldes, que foram desobedientes ao Evangelho, à chamada de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Se você tem Bíblia, eu lhe convido a abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo de número 3. Olha que coisa linda, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo está profetizando. Lembre-se, essa carta aos Tessalonicenses foi escrita antes do ano 60, ou melhor, 70.
antes do ano 70. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrito. Todas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago, de Judas, a carta aos Hebreus foram escritas antes do ano 70. E nessas cartas é falado sobre o juízo de Deus. É falado sobre a grande tribulação. E aconteceu tudo no ano 70, meu filho. No ano 70 aconteceu o clímax com a destruição do templo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 em diante. Eu chamo a sua atenção para esse texto. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 em diante. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições. Olha a palavra, irmãos, usada pelo apóstolo Paulo. Por causa em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Nesse período, a igreja em Tessalônica estava sendo perseguida, afligida. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que os atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Opa! Preste atenção nessa leitura. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 6. A igreja estava sendo perseguida pelos judeus. Religião. Os judeus queriam que os irmãos largassem a fé em Cristo. A perseguição estava grande. De um lado tinha Nero, imperador romano, reivindicando o direito de rei, reivindicando adoração, divindade. Olha o aperto que a igreja estava sofrendo. De um lado, Roma, oprimindo a igreja através de Nero, perseguição, aflição. Do outro lado, os judeus incrédulos, que não acreditavam no Messias, que não recebiam Jesus como Messias. Eles estavam perseguindo os judeus convertidos para que eles voltassem ao judaísmo, para que eles rasgassem a fé em Cristo, perseguindo a igreja, tanto judeus como gentios, eles perseguindo a igreja, oprimindo a igreja, querendo trazer a lei para a igreja, querendo que os irmãos vivessem debaixo da lei. E o versículo 6 de 2 Tessalonicenses diz assim: se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Essa manifestação não é Jesus vir para arrebatar a igreja. Esta manifestação não é a vinda de Jesus para arrebatar. Não existe arrebatamento de igreja, irmãos. Fomos enganados. Se você acredita em um arrebatamento secreto ou visível da igreja, você foi enganado, você foi enganada, pois a Bíblia não fala disto. Essa manifestação de Jesus, quando
Eu estou lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Conosco. Olha o verbo, conosco. Não é com o povo do futuro. Paulo está falando para o povo que viveu na época dele. Paulo está falando para a igreja que viveu na época dele, conosco. Entendeu? Não é uma palavra que aponta para o futuro, de jeito nenhum. Não é uma palavra que aponta para algo que ainda vai acontecer. Não. Paulo está falando, olha, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Alguma coisa estava para acontecer. Alguma coisa estava chegando para trazer descanso. Para trazer descanso. E Paulo vai dizer conosco. Ao dizer conosco, ele está falando com ele. Ele está se incluindo com ele e com as pessoas para quem ele está se referindo. Não é para o futuro. Não. Está conosco, esta palavra conosco significa juntamente com a pessoa que fala e outras. Paulo está falando com as pessoas da igreja e outras pessoas que viveram naquele século, naquela era, naquele tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, ou dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier. Percebeu? Quando vier, para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Quando vier. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 em diante, está falando da vinda de Jesus em julgamento, em juízo, que aconteceu no ano 70, com a destruição do templo em Jerusalém. E naquele julgamento e naquele juízo não havia misericórdia. Deus, mas os revoltosos, Israel, tudo viam sem se arrepender, de lhes terem sido a causa, de eles terem sido a causa, porque Deus os cegava de tal modo que eles não viam o precipício em que iam cair com toda aquela desgraçada cidade. A ira de Deus, o tempo da ira do Cordeiro chegou, sem misericórdia para Israel. Continuando aqui. A ira do Cordeiro. O reconhecimento da chegada da ira do Cordeiro. O reconhecimento da chegada da ira do Cordeiro. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes
e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Apocalipse 6, 15 ao 27. Por quê? Olha aqui. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Apocalipse 6, 15 ao 27 diz que o grande dia da ira de Deus. Observe que João, quando ele tem a visão, em Apocalipse, capítulo 1, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia, Apocalipse 1, 10, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, o dia do juízo de Deus, o dia do julgamento de Deus, havia chegado para a nação de Israel. A era do julgamento chegou. O tempo do julgamento chegou e seria para aquela geração. Situação precária, situação caótica. Como vimos no capítulo 1, os reis da terra se referem aos romanos, como pode referir-se às autoridades judaicas, dependendo do contexto. Apocalipse 1, 6, 15 ao 27, quando diz os reis da terra, não é os reis do mundo, não, é os reis da terra. Terra aponta para Israel. Os reis de Israel, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, escravos, livres. Está falando para a nação de Israel. Pois a ira de Deus, o dia da ira de Deus havia chegado para Israel. O dia da ira do Cordeiro chegou para Israel no primeiro século. Não é para você, não é para o Brasil, não é para a igreja da atualidade. A ira do Cordeiro já aconteceu. A ira de Deus já aconteceu. O grande dia da ira de Deus e do Cordeiro já aconteceu. A igreja, tanto católica quanto romana, interpreta esta passagem para 2024. A cada catástrofe no mundo, a cada guerra, a cada calamidade, a cada crise, eles dizem, é o Apocalipse se cumprindo. A cada líder que se levanta em determinada nação, eles dizem, é a besta. E eles sempre erram nas previsões. Por que eles erram? Porque o Apocalipse não se refere ao século 21. O Apocalipse não fala para a igreja da atualidade. O Apocalipse fala para a igreja que viveu no século I. E no ano 70 depois de Cristo, o Apocalipse se cumpriu. Glória a Deus por isso. Apocalipse, vamos lá. Como vimos no capítulo 1, os reis da terra se referem aos romanos. Como pode referir-se às autoridades judaicas, dependendo do contexto. Joséfo relata angústia semelhante ocorrida na guerra contra Jerusalém. Preste atenção nas partes grifadas. Preste atenção agora no que Flávio Joséfo vai falar acerca da guerra.
que aconteceu no primeiro século, aproximadamente ano 66, mês de julho, agosto, ao ano 70. 3 anos e meio, meu filho. 3 anos e meio, minha querida, de tribulação. Diz Flávio Joséfo: suas tropas marcharam então para Betoron, sem que os judeus os atacassem. Enquanto estavam em lugares espaçosos e descobertos, mas quando os viam em passagens estreitas e nas descidas, atacavam-nos pela frente, para impedir que avançassem, e pela retaguarda, para impedi-los ainda mais para impeli-los ainda mais para os vales, onde, como eles ocupavam as elevações e eram em grande número, dizimavam-nos a golpes de flechas. A infantaria romana encontrava-se nessa situação, mas a cavalaria ainda estava em muito maior perigo, porque aquela grande quantidade de flechas impelia-lhes conservar as colunas na marcha. E aqueles lugares difíceis e escarpados não lhes permitiam enfrentar os inimigos. Por outro lado, como os judeus ocupavam todos os rochedos e todos os vales, olha aí, eles estavam cercados pelo exército romano e eles fugiram para debaixo das rochas, para os vales. Os que ali pensavam se refugiar eram logo mortos. Os romanos, vendo-se obrigados a não poder combater nem fugir, ficaram tão desesperados que soltavam imprecações e ruivos de raiva, bem como derramavam lágrimas de aflição. Você tem noção de quão terrível foi o julgamento de Deus para Israel no ano 70? Você tem noção do quão terrível foi a grande tribulação que Israel passou? A derrota dos romanos foi necessária para que os cristãos pudessem escapar de Jerusalém. Os cristãos, seguindo as ordens de Jesus, aproveitaram a oportunidade para sair da cidade. Presta atenção aqui nesta palavra, porque ela é muito importante. Eles fugiram para os montes, eles fugiram pelos vales, alguns eram alcançados, outros não. Alguns eram mortos, outros não. Aqueles que não eram alcançados, aqueles que não eram mortos, os soldados ficavam irados, urravam de raiva. Os cristãos, seguindo as ordens de Jesus, aproveitaram a oportunidade para sair da cidade, enquanto os judeus estavam perseguindo nas montanhas o exército romano comandado por Sérgio Galo. Quando, porém, virdes, olha o que Jesus disse, né? Olha o que Jesus falou. Quando, porém, virdes Jerusalém situada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem da Judéia, fujam para os montes, entendeu? E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Lucas 21, 20.
você percebe que o que Jesus falou em Lucas 21, versículo 20 ao 21, em Mateus 24, a ira do Cordeiro, o dia do juízo, o dia do julgamento de Deus chegou para Israel. Muitos fugiram, muitos escaparam, mas muitos morreram. Muitos foram sacrificados por desobediência, por incredulidade. Diz o escritor deste livro: certa vez, alguém questionou a interpretação preterista ao perguntar: qual o registro histórico que diz que os reis da terra, as autoridades e as pessoas comuns imploraram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro? Alguém perguntou: quando foi que essa profecia aconteceu? Qual é o registro na história? Alguém perguntou para o escritor deste livro. Quando foi que aconteceu na história o clamor dos reis, das autoridades e de pessoas? Quando foi que aconteceu esse clamor aos montes, aos rochedos, para cair sobre eles? O registro histórico, resposta do escritor. O registro histórico são dois. O de Joséfo, citado acima, em que ele cita as autoridades romanas em meio a rochedos e vales, ficando tão desesperados que soltavam imprecações e uivos de raiva, bem como derramavam lágrimas de aflição. Caso este que se contextualiza perfeitamente com a guerra judaica descrita em Apocalipse 6, 15 ao 27. O segundo registro histórico é citado pelo próprio Jesus. Observe o que ele disse aos seus contemporâneos. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cubre-nos ou cobre-nos. Aí está uma prova muito clara. Aí está uma prova muito verídica de que a profecia de Jesus se cumpriu na sua totalidade. Capítulo 6 de Apocalipse, do 15 em diante, se cumpriu. Jesus ainda disse: porque se em lenho verde fizeram isso, ou isto, que será do lenho seco? Lucas 21, 27 ao 31. Os comentaristas concordam que Jesus refere-se ao que aconteceria em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O que Jesus profetizou em Lucas 21, em Mateus 24, em Marcos 13, sobre a grande tribulação, que foi o julgamento de Deus, em Apocalipse 6 em diante.
aconteceu no ano 70. Muitos comentaristas concordam que Jesus, em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, em Lucas 11, textos que falam sobre a grande tribulação, textos que falam sobre a guerra judaico-romana. Por outro lado, não devemos esquecer da natureza simbólica do Apocalipse. Não é necessário que literalmente os reis da terra, só para citar um exemplo, sejam perdidos em lugares desertos em meio aos rochedos e lamentações. A ideia em Apocalipse é que o desespero seria muito grande em meio aos horrores de guerra, principalmente por ser um dia da ira do Cordeiro. Entendeu? Não devemos literalizar onde rochedo realmente caiu. Não é isto. Apocalipse usa uma linguagem simbólica para expressar determinados acontecimentos. O desespero estava tão grande, a agonia estava tão grande, a guerra estava tão intensa, a perseguição estava tão forte, horrores, mortes tão trágicas, que levou as pessoas ao desespero. Foi a ira do Cordeiro, foi a ira de Deus sobre a nação de Israel. Próximo estudo, iremos avançar para o sexto selo do Apocalipse. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Próximo estudo, daremos continuidade, iniciando daqui o sexto selo do Apocalipse. Fique na paz do Senhor. Próximo estudo continuaremos. Aqui em cima eu vou deixar a playlist para que você tenha acesso. Curta, compartilhe e não esqueça, juntos somos mais fortes. O Apocalipse não é para você. Fique na paz do Senhor.